Boa noite, meus irmãos, boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Estamos iniciando mais uma live e hoje estaremos falando sobre um assunto muito interessante, um assunto de plena importância para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos aqui nesta live para falar sobre louvor e adoração. Como os irmãos têm acompanhado durante a semana, que cada semana, cada dia um irmão tem falado sobre um departamento da igreja, Foi falado sobre oração, foi falado sobre o corpo de diaconato, foi falado sobre vários assuntos e hoje nós estamos aqui para tratar sobre louvor e adoração. O que é o louvor? O que é a adoração? O que é um levita? Não é verdade? Então hoje nós vamos aqui tentar, pela graça e misericórdia de Deus, esclarecer algumas coisas acerca desse assunto que é tão importante nos nossos dias, não é verdade? E para me ajudar aqui a falar para vocês sobre esse assunto, está aqui o nosso querido irmão Lucas, nosso colega, amigo, companheiro de ministério. Boa noite, irmão Lucas. Boa noite, Éder. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo aí. Que Deus venha nos abençoar, que a gente possa aprender junto sobre esse tema tão gostoso, tão legal, um tema abrangente, Que Deus venha te abençoar e que Deus venha nos dar graça nessa noite. Amém, glória a Deus. E aqui do meu lado direito, a irmã Sueli, Inclusive estou aqui com um casal, O Lucas e a Sueli, são marido e mulher, para quem não conhece. E também nos acompanha e faz parte desse ministério abençoado. Boa noite, irmã Sueli. Boa noite, irmão Éder. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje pela graça e misericórdia de Deus, como o Éder falou, para poder compartilhar um pouco com os irmãos sobre o louvor, sobre tudo que envolve esse ministério tão maravilhoso. E vamos seguir. Glória a Deus, glória a Jesus. E que o Espírito Santo de Deus nos direcione nesta noite. Eu costumo dizer que a gente é um pouco que nem carro alto, demora a pegar, A gente fica um pouco assim meio apreensivo aí, mas vamos ver para onde Deus vai nos levar nesta noite, Vamos tentar descobrir em qual espírito o Senhor quer falar conosco nesta noite. E para iniciar, eu gostaria de estar lendo um texto da palavra do Senhor. Se você está acompanhando aí com a tua Bíblia aberta, gostaria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4, no versículo 19, a partir do versículo 19. Vamos fazer a leitura, você me acompanha aí, a gente vai fazer a leitura do 19 até o 24, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É interessante, nós sabemos que nesse texto aqui Jesus está ali conversando com aquela mulher na beira de um poço, a mulher conhecida como a mulher samaritana, e ali durante aquele diálogo Jesus começa a conversar com ela, e o assunto chega ao ponto de Jesus começar a falar com ela sobre adoração. Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, ele começa a falar sobre adoração, e ele diz que a adoração, ela tem que vir do coração. E aquela mulher, ela pergunta, ela indaga a Jesus e diz: Senhor, mas é no monte que devemos adorar? Ou é no templo, como os judeus adoram? Ela estava preocupada, irmão Lucas, com o lugar aonde se deve adorar, irmão Sueli. Mas Jesus dá uma resposta para ela ali, dizendo mais ou menos assim: mulher, a questão não é o lugar onde você adora, a questão é a quem você vai adorar,
A questão é o propósito, a intenção do coração para adorar e quem você vai adorar. E aí eu penso nisso, irmão Lucas. É uma questão muito interessante, né? Será que a gente tem, de fato, adorado de uma forma, como diz a Bíblia, em espírito e em verdade? O que você tem a dizer sobre isso? É um tema interessante, né? Você começa a analisar, você lê o texto, é um texto bastante conhecido, todo mundo já conhece, principalmente no ambiente de igreja, a maioria das pessoas já leu esse texto, já ouve muita pregação, mas eu acredito que quando Jesus aqui ele fala que o Pai ele busca os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores, né? A gente só consegue entender que existe algo bom porque também existe algo mal. Então quando a Bíblia fala que o Pai ele procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os maus adoradores. E eu acredito que você percebe que em tudo na vida dá para se deturpar aquilo que é bom, infelizmente. E tem muita gente que adora de forma errada, infelizmente. A Bíblia é muito clara em relação a isso, em espírito e em verdade. Ou seja, você tem que estar ativado espiritualmente, você tem que estar conectado com o Pai, né? Eu penso que somente os nascidos de Deus podem realmente adorarem a Deus de forma efetiva, mas não adianta adorar a Deus em espírito, tem que adorar em verdade. Ou seja, é vida, é verdade e vida, é verdade e espiritual, espírito e prática de vida. Essa é uma das formas que a Bíblia relata de uma forma muito clara que é o verdadeiro adorador. Você percebe que às vezes há uma falta de equilíbrio nesses dois elementos. Então tem pessoas que é muito espiritual, e ela quer adorar a Deus, mas ela é muito espiritual, mas não há verdade naquilo, não é? E às vezes acontece ao contrário, às vezes tem pessoas que têm muita verdade naquilo que ela está fazendo, mas ela não é nascida de Deus, ela não tem um novo nascimento, ela não tem conhecimento, ela não tem um mínimo de conhecimento do Deus que ela está adorando. Então existe esse desequilíbrio, não é? A pessoa que é muita verdade ou que é muito espiritual. É por isso que o Pai procura essa exata equação, vamos dizer assim. Aquele que adora em espírito de verdade e aquele que adora em verdade. Essa equação exata. Interessante, né? Que o texto diz que ele está à procura de adoradores. Sim. E não de adoração. Exatamente. Não é verdade, Eliseu? Sim, a Bíblia fala que ele procura os tais, né? Então são pessoas separadas. Hoje o que acontece muito é que as pessoas elas acabam dividindo muito essa questão, porque a palavra de Deus é clara, Deus ele é espírito, então não é carne, não é sentimento, não é alma. Não adianta eu chegar para fazer uma adoração a Deus e eu chegar achando que eu tenho que ter um arrepio, que tem que ter uma manifestação externa, eu tenho que chorar. A coisa ela é interior, então é espírito e em verdade, Deus ele é real. Então eu tenho que chegar e eu tenho que quebrar a barreira do natural, eu tenho que entrar na região celestial, no sobrenatural de Deus e oferecer a Deus essa adoração que vem de dentro, tendo um conhecimento claro da verdade de Deus, de como Deus ele é real e ofertando a Ele de dentro para fora toda a adoração que é dentro de nós. Glória a Deus. Para você que está chegando agora aí, você que está entrando agora nessa live, vai compartilhando aí, vai aí curtindo aí, dando um joia no coração. E você de repente está assistindo essa live e você tem um interesse em participar desse ministério de louvor. Você tem uma vontade de ingressar nesse ministério, você tem vocação, você tem uma vocação para o canto, você tem uma vocação para o louvor, para tocar algum tipo de instrumento. Acompanhe essa live aí. Compartilha com algum irmão, com alguma irmã, com algum amigo seu e vai acompanhando e vai se abastecendo daquilo que o Senhor está liberando para você nesta noite, que eu acredito que Deus vai falar tremendamente ao seu coração através desta palavra, através desse assunto. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, há uma questão, uma dúvida, um questionamento sobre levita. A gente vê muito falar sobre os levitas do Senhor, né? Só que os levitas a gente entende que é coisa que vem do Antigo Testamento, Sim, né? sim. Da tribo de Levi. Quando fala levita é porque vem da tribo de Levi, da descendência de Levi, né?
Então nós temos lá, quando Jacó, um breve comentário só para a gente entender mais sobre isso. Quando Jacó ele teve ali os seus filhos, a primeira mulher que Jacó teve foi Lia, ou Leia, dependendo da tradução que você tem aí. E a Bíblia diz que ali nasceu 4 filhos de Jacó com Leia. O primeiro foi Rúben, o segundo Simeão, o terceiro foi Levi, o quarto Judá, né? E dali, ao decorrer do tempo, Jacó ele teve 12 filhos, né? E depois a gente vê que houve ali uma divisão das tribos no reinado de Roboão, filho de Salomão. Então, no reinado de Saul, no reinado de Davi e no reinado de Salomão é conhecido como Reino Unido, porque até então não havia divisão. Após a morte de Salomão, quando Roboão, seu filho, começa a governar, se levanta um servo de Salomão chamado Jeroboão. E segundo uma profecia que havia tido, né, lá atrás, que o próprio Deus havia dito que ele ia rasgar o reino de Salomão, então ele já tinha falado que Jeroboão iria ficar com 10 tribos, né? E Roboão iria reinar sobre 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E aí então a gente começa a entender um pouco mais sobre essa história, Lucas, que na verdade os sacerdotes e levitas, eles vieram da tribo de Levi, da descendência de Levi. Você acha que nos dias de hoje é correto a gente falar para aqueles que tocam, aqueles que cantam, que eles são levitas ou não? Nossa, é tenso, né? Uma pergunta que causa aí até uma certa polêmica aí. Tem muita gente que se identifica com isso, né? Com essa questão de levita, né? Mas é no seu ponto de vista. Não, sim, claro. Assim, a minha opinião pessoal em relação a isso, e aí eu coloco aos irmãos, se você quiser comentar, né, participar nos comentários aí, eu acredito que não. Eu acredito que a questão do levita na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, ela é uma coisa muito definida. Ela é uma coisa muito definida, né? O levita, ele vinha de uma linhagem, ele eram pessoas separadas para fazer a manutenção dos utensílios sagrados na casa do Senhor, que era a arca, né? Que era o templo ali onde Salomão constrói o templo. Foi tudo uma evolução. Primeiro começou com o tabernáculo, né? Depois teve a arca. Somente os levitas podiam levar a arca. Nenhuma outra linhagem, nenhuma outra tribo podia levar, somente os levitas. Então é natural hoje você analisar algumas pessoas puxarem esse símbolo, puxarem essa imagem que o levita lá atrás, ele é o levita de hoje, a pessoa que canta, a pessoa que toca. Eu acredito que não. Eu não vou falar para você que é errado, né? Cada um de alguma forma tem uma certa liberdade até se sentir bem com relação a esse tema, com relação a esse título, mas eu penso que, na minha opinião, não são símbolos diferentes, são contextos diferentes. O levita do Velho Testamento é completamente diferente do que hoje. Se nós fôssemos trazer realmente o que é todo o significado do levita para os nossos dias de hoje, talvez o levita não teria espaço, porque como é que ele faria a manutenção aqui? Como é que seria? Seria ele que moraria na igreja, vamos dizer assim. Ele moraria na igreja, ele cuidaria da igreja, ele cuidaria de todos os utensílios da igreja, não é? Então é um símbolo, é um sinal, aí, uma imagem que é meio fora de contexto nos nossos dias de hoje. Não é? É o que eu acredito, né? Os irmãos fiquem à vontade também em relação a isso. O que você acredita, Sueli, em relação a isso? Eu acredito sim, que realmente eu tenho a mesma opinião que você com relação à questão dos levitas. Se eu for partir do princípio de servo, eles eram servos, acima de tudo. Nós, hoje, aqui na casa do Senhor, nós somos servos. Nós nos dedicamos e nós buscamos ao Senhor porque nós estamos aqui na parte da frente, né, do louvor. Então, cabe a nós, como servos, buscar o conhecimento, buscar a presença de Deus, para que através dos louvores que vão ser entoados, as pessoas o Senhor possa operar maravilhas na igreja, possa ter as distribuições de dons. Se eu for partir do princípio de servo, sim. Mas se eu for levar em consideração a partir do Antigo Testamento, de como que os levitas eram, não, hoje ficou como desmistificado. Exatamente. Interessante, eu fiz essa pergunta propositalmente, né? Inclusive a Sueli, ela citou algo que eu iria até comentar agora, que é sobre a palavra servir. Ser servo, né? Porque independente do ministério, seja ele louvor, seja ele diácono, professor, enfim, nós estamos aqui como corpo de Cristo para servir.
para servir os nossos irmãos, para servir a igreja, para servir o próximo, né? E a função dos levitas na época era exatamente essa, era para servir o templo. Porque quando se fala de levita, nós temos a ideia, pelo menos a maioria tem a ideia, de só aqueles que cantam e tocam, mas na verdade ali está falando dos porteiros que cuidavam do templo, daqueles que tinham um livre acesso maior para entrar e cuidar dos utensílios do templo, né? E também tinha os cantores e tinha os músicos. É uma linhagem de pessoas, é uma tribo separada, mas que dentro dessa tribo havia várias funções. Eles tinham várias funções, eles não eram somente para cantar, eles tinham várias funções, né? E na verdade, né, Lucas e Sueli, os sacerdotes, eles vieram da tribo de Levi, né? Sim. Os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi. Era uma tribo separada para a manutenção da casa do Senhor, para os ritos de sacrifício. Era eles que administravam esse tipo de coisa em todo o tabernáculo, em todo o povo hebreu. Era eles. Deus separou exatamente eles. Até na Bíblia você vai ver que há um questionamento: poxa, mas qual é a nossa herança? Porque quando houve a divisão das terras, cada um ficou com um pedaço de terra. Então a tribo de Dan, a tribo de Naftali, as tribos foram dividindo as terras, né? Quando chega na hora da parte de Levi, a tribo de Levi, Deus ele fala: vocês não têm herança, porque eu sou a sua herança. Eu, o Senhor, sou a sua herança. Para você ter ideia, vocês sabem, vocês que estão nos assistindo também sabem, mas é bom relembrar, você puxando lá, como que Deus tratava a casa de Levi, os sacerdotes, os levitas. Eles não tinham salário, eles não podiam plantar, eles não podiam ter a sua renda, vamos dizer assim, para comer, não é? Todas as tribos podiam, mas eles não. A vida deles era do sacrifício que o povo levava, era separado a melhor parte, né? Então os levitas e os sacerdotes podiam comer ali a melhor parte que era separada. E é o lindo da parte do Senhor. Quando a gente olha por esse ponto de vista, a gente vê que as ofertas, os dízimos eram levados até os sacerdotes, né? E ali era dividido, sim, para os levitas, para os órfãos, viúvas, os estrangeiros. Não é verdade? Por isso que essa questão da imagem do levita para hoje não bate. Não bate, você vê que falta, não bate, biblicamente não bate. Até porque, né, Lucas, a gente analisar por esse ponto, nessa concepção aí, a gente vê que na maioria, num contexto geral, Sueli, a maioria dos que cantam, dos que louvam, dos que tocam, não tem, vamos ser sinceros aqui, não tem aquele coração voltado a servir. Ou seja, quando eu falo servir, não é simplesmente só tocar. Sim. Eu digo, se o pastor de repente chega e fala: vou precisar que no sábado os músicos venham lavar as cadeiras. A gente vê que a gente vai encontrar uma resistência. Sim. Porque na cabeça de muitos, não é função do levita, não é função do adorador, do músico, é a função, né, do diácono, da irmã que limpa a igreja. Mas na verdade, se a gente olhar biblicamente, para esse contexto que a gente está falando aqui, seria a nossa função, na verdade, né, Sueli? A nossa função é que as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Elas levam meio para a parte até do trabalho. E no trabalho você tem uma função específica, você executa ela, e quando chega na casa de Deus, se pedir para você vir ajudar numa cozinha, se pedir para ajudar em outros departamentos, você fala: não, mas eu canto, não tem a ver com a minha, entre aspas, a minha função. Mas nós que servimos aqui, podemos usar esse título de servo. Eu falo até muito mais do que adoradores, porque a adoração, se eu for falar ela de uma forma abrangente, eu não preciso estar em cima do púlpito cantando para eu adorar. Eu adoro de joelho dobrado, eu adoro de mãos levantadas, eu adoro a Deus em silêncio. Isso é uma coisa interna, a presença de Deus, ela está aqui dentro. Mas nós, como servos, nós deveríamos desempenhar muito mais coisas por estarmos à frente do que é feito hoje. É verdade. Inclusive, a gente, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre adoração, sobre o louvor em si, né? Mas para a gente encerrar essa parte aqui, eu gostaria de ler um texto que já estava até marcado para mim ler, e o Lucas citou aqui, que é muito lindo, que está em Números, no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, isso o Senhor falando, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Aleluia. É um texto maravilhoso, né? Até arrepia, assim, a Sueli falou sobre arrepio. O arrepio não é evidência, viu? Da
presença de Deus, mas quando a presença de Deus vem, a gente sente arrepio, a gente chora, dá vontade, né? Dependendo de cada um, a manifestação, quando Deus manifesta o poder dele, cada um reage de uma forma. Mas o fato de eu chorar e de eu arrepiar não é uma evidência da presença de Deus. Mas esse texto aqui é maravilhoso. Eu confesso, Lucas, Sueli, que quando uma vez eu estava lendo na minha casa e eu me deparei com esse texto aqui, eu chorei. Literalmente, eu chorei, porque eu falei, meu Deus, né? Se a gente trazer para os dias de hoje. Então, porque eu sou um levita, um adorador, um músico, um cantor, um pastor, é um adorador, é um levita, né? E quando a gente vê que Deus, o próprio Deus falando, os levitas são meus, a tribo de Levi é minha, a herança deles sou eu sou a herança dos levitas, né? É como se Deus estivesse falando assim, eu sou a herança dos que tocam, eu sou a herança dos que cantam, eu sou a herança dos que pregam. É forte demais isso daí, não é verdade, Lucas? É verdade. É interessante demais assim, a maneira como... É por isso que eu penso que a gente não pode trazer a imagem do levita, querendo ou não, transportar a imagem do levita do Velho Testamento, bíblico, para nós. Há situações diferentes, porque ao mesmo tempo que há isso que você falou, há também uma nova visão em relação aos músicos de hoje em dia. É verdade. Não é? Nós somos levitas? Em minha opinião, não. Mas o serviço, o amor, a maneira como a gente quer servir na casa de Deus, sim. Mas e os músicos de hoje, né? Será que é músico? Será que é adorador? Eu penso que nessa questão, entrando um pouco nisso, Éder, os músicos, eles são adoradores, mas eles também são músicos. Porque imagina a seguinte situação: não dá para todos os adoradores tocarem. Tem pessoas que não têm o dom para poder tocar, tem pessoas que não têm o dom para poder cantar, um talento natural, uma coisa que já é dela. Tem pessoas que não têm, mas pessoas que podem desenvolver isso. É verdade. Né? Então, seria mais ou menos assim: todos nós podemos ser adoradores, porém, músico nem todos serão, cantores nem todos serão, Exato. Que é uma vocação específica, um talento que Deus deu apenas para alguns. Sim, né? E até se a gente for olhar no Antigo Testamento, as pessoas que trabalhavam, que tocavam instrumentos, elas eram pessoas muito preparadas. Tudo que aconteceu com Davi aconteceu porque ele era perito, né, Lucas, que fala? Sim. Ele era perito naquilo que ele fazia. Então a manifestação da presença de Deus quando ele tocava um instrumento era uma coisa sensacional, né, extraordinária. Então tem que ter sim uma preparação, tem que ter sim uma vocação, não sei se posso dizer um chamado em si, mas tem que ter uma vocação, com certeza. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Vocês que estão acompanhando aí, vai anotando aí, né? Aquilo que você ouvir, que chamar a sua atenção, que se for edificar a tua vida, pega uma caneta e um papel, vai anotando aí, porque eu sei que o Espírito Santo está liberando palavras aí na sua vida. E se você tem alguém da sua família que necessita de uma oração, se tiver alguma pessoa enferma, se tiver alguma pessoa passando por alguma dificuldade, coloque aí, mande o seu recado aí, mande o seu pedido de oração, que no final dessa live, eu e os nossos irmãos aqui vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus pela sua vida, pela vida do seu ente querido, amém? Seja em qual área for, nós estaremos aqui orando e clamando pela sua vida, amém? Glória a Deus. E vamos dar continuidade aqui, que o papo tá bom, tá esquentando, eu tô ficando mais à vontade, não sei se os irmãos aqui dá. Mas a gente vai, né? Como eu disse, o carro álcool já tá começando a pegar, né? Já esquentou. Sueli, você disse aí sobre Davi. Eu acho impossível falar sobre adoração, sobre louvor e não falar sobre Davi, né? E você disse uma coisa interessante aí. Você disse que Davi era um perito naquilo que ele fazia, tinha uma vocação, um dom natural, porém era um homem que tinha uma unção. Ele era ungido, né? Como que você vê hoje, né? Uma pessoa que tem um talento, uma vocação para tocar ou para cantar, mas também essa pessoa, além dela ter o dom, ela precisa ter uma capacitação, porque a unção nada mais é o significado da palavra ungir, da unção, uma capacitação. Você acha que das pessoas que louvam hoje e adoram o Senhor, a maioria delas tem essa capacitação? São pessoas que são ungidas para fazer determinada obra como a do louvor e a adoração? Querendo ou não, essa é uma questão muito delicada. Por quê? Se você é um pastor, você vai se preparar para trazer uma mensagem. Quando você está trazendo essa mensagem, é visível o conhecimento, a busca. Quando você
quando você está no louvor, muitas vezes, e eu percebo que acaba acontecendo infelizmente isso, é a pessoa ela se preparar com o instrumento, ela se preparar escutando um louvor, preparando a sua voz, mas o coração está vazio. Como que o Senhor vai manifestar a presença dele na igreja? Como que o Senhor vai fazer a distribuição de dons? Como é que vai ter curas na igreja se daqui de cima eu estiver ofertando algo vazio? Muitas vezes eu acho que assim, Meu Deus, isso é nós forte. temos que entrar numa vertente. Sim. Tem que ter a capacitação? Sim. Porque quando você escuta algo, aquilo tem que ser suave aos seus ouvidos, para que você consiga entrar na presença de Deus. Mas se eu não tenho a presença de Deus em mim, eu estou ofertando um louvor tolo, é algo vazio. Tem até um versículo que eu anotei aqui, que foi uma coisa que chamou minha atenção quando eu comecei a fazer uns estudos, que está em Atos 22, falando da questão de Paulo e Silas. Quando eles estavam orando, quando eles estavam cantando ali, o Senhor ele manifestou a presença dele de uma forma tão profunda que fala que de repente sobreveio um terremoto. Os alicerces foram quebrados, porque tinha a presença de Deus. Ali naquele momento, se eles fossem pessoas que tocavam, que cantavam, mas fossem vazios, eles iam cantar a noite inteira ali, o Senhor não ia se manifestar, não iam quebrar aquelas cadeias. Então é muito importante a pessoa ter esse conhecimento, ela buscar a técnica, mas se ela for vazia, o Senhor não vem. Meu Deus, isso é muito forte isso daí. Não seria aquilo que Jesus disse quando ele cita palavras de Isaías, lá em Mateus no capítulo 15, que ele fala assim: esse povo eles me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Pois é. Isso daí é do ser humano, né? Infelizmente nós, seres humanos, na verdade o louvor ele tem essa capacidade de desarmar, quebrar as nossas defesas. Quando a gente vem para o culto, quando a gente vem adorar a Deus aqui em comunhão com os irmãos, você chega duro do dia, do trabalho, das situações, conta para pagar, problema com o filho, às vezes doente, com dor de cabeça, e você chega e o louvor ele tem a capacidade de destruir as nossas defesas, preparando o terreno para a palavra que vai ser lançada no nosso coração. Mas eu queria fazer 2 comentários em relação a isso que a Suelen falou. O primeiro comentário, eu vou entrar naquilo que você falou, entre essa questão da unção e do preparo, né? Eu vou te devolver com uma pergunta, mas assim, 2 comentários para a gente entrar nesse assunto. O primeiro deles é que imagina a seguinte situação. Imagina a pessoa que tem a unção, mas não tem a capacidade. Infelizmente hoje, Suelen, os irmãos que estão nos assistindo, você que é músico, você que, mesmo que você não seja músico, mas você tem uma percepção das coisas, infelizmente hoje a gente vê uma adoração àquilo que é feio. Tem coisa que é feio, Éder. Tem coisa que é feio, tem coisa que não está legal, não tem harmonia. E aí, infelizmente, no meio da igreja, no geral, não na nossa, mas no geral, no contexto geral, você vê que essa pessoa, ela tem a aparência de que estava orando, que estava no monte e tudo mais, mas ela canta mal. Ela não canta bem, não é? E está cheio de gente assim. E me parece que às vezes eu tenho a sensação, não sei se você tem essa, ou se você tem essa sensação também, Suelen, de que essa pessoa ela é adorada, louvada, nossa, que Deus, como Deus te abençoou, como Deus te usou. E a coisa não funciona bem assim. A coisa não funciona assim. A pessoa ela está ali aplaudindo o talento humano, Sim. ao invés de... É assim, eu acho que tem que haver equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Porque não adianta nada eu ter unção, mas também não ter um pouco de senso, um pouco de noção. Olha, até combina, unção com noção. Tem que ter uma noção de voz. Poxa, será que esse hino encaixa na minha voz? Será que essa música, eu tenho o ritmo certo, eu consigo acompanhar? Não é? Talvez eu não consiga. E você vê, assim, hoje mesmo nós estávamos conversando com a Suelen, nós estávamos vendo... E agora nessa questão da pandemia tem muita gente fazendo live, muita gente em casa. E aí você vê assim pessoas que ela parece ter ali uma unção e quando ela vai cantar, nossa, não dá para escutar, porque aquilo fecha o coração. Ou seja, tem que haver equilíbrio.
tem que haver equilíbrio entre unção e aquilo que você faz. Se é cantar, cante bem. Se é adorar, adore bem. Se é tocar, toque bem, de acordo com a sua possibilidade. Uma outra questão que eu ia tocar também. O louvor, ele não, que nem a Suelen falou, que às vezes a gente acaba subindo, ou as pessoas acabam subindo para cantar e não tem algo no coração. Ou seja, tem luz, tem palavras bonitas soltando, mas o coração está escuro. Está apagado, não tem fogo. Uma coisa aparente. Exatamente. O que acontece, Éder? Muitas pessoas têm a ideia do seguinte: eu vou subir para cantar, eu vou fazer ali eu vou cumprir a minha escala, eu vou cumprir ali a minha escala no dia, vou cantar no sábado, na terça ou no domingo de manhã, e é só aquilo, acaba ali. Quando na verdade não. Louvar a Deus é uma extensão da vida. A pessoa ela já traz aquilo dentro dela, não é? Você não vai cantar algo que você ensaiou há 2 horas atrás. Você vai cantar algo que aquilo já faz parte de você. Então, quando você canta, aquilo flui de forma natural. E a igreja percebe isso, A igreja percebe quando a pessoa está cantando de boca para fora e quando aquilo é natural para ela, quando ela está cantando de dentro. Aquilo faz parte. Tem uma frase do Spurgeon sobre pregação que ele fala assim: um dia chegaram para Charles Spurgeon e falaram assim: quanto tempo você demora para preparar uma pregação? Ele era considerado o maior pregador da Inglaterra e até hoje o maior pregador de todos os tempos. Quanto tempo você demora para preparar uma pregação? Ele pegou e falou assim: 20 anos. Aí as pessoas: mas como assim 20 anos? Ele falou assim: a pregação não é fruto de 2 horas de estudo, mas é fruto de uma vida com Deus. Eu penso que é a mesma coisa. Esse princípio se aplica também na questão do louvor. O que você acha, Éder? Eu acho exatamente isso. Porque o fato de pregar ou o fato de eu cantar está relacionado não só na vocação que eu tenho para fazer aquilo da qual eu fui chamado, Sim. mas da minha vida com Deus. Sim. Porque nisso que você está falando, não adianta nada eu de repente ser uma pessoa que eu não dou um bom testemunho na minha casa, eu não dou um bom testemunho no meu trabalho, na rua, para os meus vizinhos, e eu chego aqui simplesmente porque eu tenho um dom para cantar, um dom para louvar, um dom para ministrar, e eu achar que Deus está recebendo de uma forma pura, de uma forma intensa no meu coração, né? De repente eu sou uma pessoa que eu não sou um bom marido, eu acabo de gritar com a minha esposa lá em casa, e eu subo aqui no altar como se tudo estivesse muito bem. Então, vendo você falar dessa forma, eu entendo, assim, estou falando de uma forma bem clara, de uma forma bem explícita, né, da maneira que eu entendo, que é o que acontece. Então, quando o Spurgeon ele fala essa frase, ele estava dizendo assim: olha, o que importa é o meu testemunho diante das pessoas, o que importa é a minha vida, o meu particular com Deus e o que eu faço quando ninguém está vendo. Aquilo que a gente faz para Deus é uma extensão daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive com Deus. Exatamente. O louvor ele é um veículo de fé. Então ele está totalmente ligado com aquilo que eu vivo diariamente com Deus. Isso quando você está cantando, e aí a gente pode até depois entrar numa outra parte que são a questão das músicas, né, dos louvores. Eu mesmo particularmente tenho dificuldade de cantar alguns hinos, e não só pela questão de que são ou não hinos congregacionais, pelo peso daquilo que você está cantando. Você vai cantar um hino que vai falar da vida de Jó, você vai cantar um hino onde você fala que você abre mão. São coisas de... Quando você tem vida com Deus, quando você lê a palavra, quando você viveu experiências com Deus, até para você cantar, você tem que ter um respeito e um discernimento daquilo que você está cantando, porque você está sendo colocado à prova com o Senhor o tempo todo. Então aí a gente entra até numa outra parte dessa questão de você saber aquilo que é congregacional, aquilo que dá para você cantar para uma igreja, aquilo que muitas vezes a gente vai escutar, mas não vai testificar em nós porque é difícil. Eu já ouvi às vezes até, uma vez conversando com uma pessoa informal, ela falou para mim assim, durante o culto estava acontecendo e eu percebi a dificuldade da pessoa em achar a palavra, né, de localizar os livros, e ela falou para mim assim: mas é porque eu canto, né? Meu marido lê, meu marido tem bastante conhecimento de livro, mas eu canto. Aí eu falei: mas canta e não lê? A palavra, canta e não tem conhecimento? Como é que você vai passar a vida que você tem com Deus, que você vai transmitir? Muitas vezes nós estamos vivendo momentos em Deus e você vai passar isso para o louvor, numa ministração que você está
falando da palavra de Deus, você vai passar esse sentimento, seja de uma ansiedade, seja de algo bom que você esteja vendo, ou de algo que você precisa, seja de um milagre. E você tem que ter, querendo ou não, esse conteúdo, e você tem que ter também esse conhecimento de saber o que pode, o que não pode, o que é viável e o que não é viável. Aí fica essas duas questões, né? Uma letra que você fica com receio de cantar ela porque é uma letra muito forte, às vezes você não vive aquilo que a letra diz, ou talvez porque a letra que você acabou de ver ali na canção é uma letra que, na verdade, não tem base bíblica. Esse é um outro assunto. Eu confesso que eu já cantei muitos louvores, aí, muitas canções que não tinham base bíblica, até a minha ficha cair, até eu me deparar com a verdade, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, vou até citar o hino, eu cantava muito aquele hino que diz: eu não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir, né? Marquinhos Gomes. Meu Deus. Quem tem a fé é a fé de Abraão. Tem muitos hinos, né? Se a gente for levar nessa área, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu estou pegando ele como exemplo, porque fala ali que e tem a fé de Abraão. Mas espera aí, será que eu tenho a fé de... Aí um dia eu me perguntei, eu falei, peraí, eu tenho a fé de Abraão? Será que eu levaria o meu filho em sacrifício? É forte, abrir mão daquilo, né? Vocês são pais agora, né? Vocês estão passando por um momento aí maravilhoso, né? De ser mãe, de ser pai. Vocês veem, meu Deus, será? Qual é o ser humano que tem coragem de dar o seu filho em sacrifício a Deus? Então eu falei, peraí, então é melhor a gente ver direitinho, né? E quando fala ali que quem tem promessa não morre, até eu ler Hebreus capítulo 11 no final, que fala que todos aqueles, que os heróis da fé ali, né? Morreram e não alcançaram a promessa. Eu falei, opa, peraí. Mas está falando de quem? Está falando dos heróis da fé, está falando de Abraão, está falando de Isaac, de Moisés, de Jacó, de Jefité, né? Está falando daqueles homens de Deus que eram homens fiel a Deus. Aí a Bíblia está falando, e esses morreram sem alcançar a promessa. Então quem tem promessa não morre? Não é verdade? Vamos, né, gente? Isso aqui é complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente canta. Porque também fica aquela situação, né, Sueli? Uma coisa, ou Lucas, né? Uma coisa é a gente cantar, muitas das vezes da boca para fora, ou você pregar uma mensagem linda da Bíblia. Outra coisa é você cantar ou pregar uma situação que você viveu ou que você está vivendo, né? Uma coisa é você pregar sobre a caverna de Elias, porque a Bíblia nos dá ali o texto, né? Aquela narrativa ali. Agora, uma coisa é você estar na caverna e você pregar sobre a caverna de Elias, aí é diferente, não é, Lucas? Com certeza, é o que eu estava falando. Você percebe que quando você canta algo que vem de dentro, a igreja percebe. Quando você toca de uma forma intensa, porque aquilo faz parte da sua forma de adorar a Deus. Eu toco bateria ali e em muitos momentos eu fico muito contente, muito alegre. Eu toco, às vezes até os meninos do som brigam comigo que eu toco alto. Mas não é a vontade de você querer fazer algo gostoso, algo bom para o Senhor. É a alegria de você estar ali adorando, porque você sabe de onde você saiu. E eu sei de onde eu saí, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que eu não era nada, e hoje, se as pessoas às vezes escutam, gostam de ouvir uma aula, alguma coisa, eu sei o trabalhar que Deus teve na minha vida, então há muita alegria naquilo que se faz. Mas em relação a isso que você está falando, é complexo. A questão dos louvores, hoje em dia, é muito sutil, é um negócio muito sutil, é como se fosse aquela música chiclete, né? Tem coisa que entra dentro de você, e você canta e você não pensa no que você está cantando. Tem músicas, tem letras, nem tudo que está na moda é bíblico, mas tudo que é bíblico, sempre o Senhor vai receber. Amém. Sempre, porque não tem como o Senhor negar a sua própria palavra. Não tem como o Senhor Deus ele renegar a sua própria palavra. Não tem como. Mas nem tudo que está na moda é bíblico. Então tem canções que quando você para analisar a letra, você vai perceber que há contradições gravíssimas naquilo que você está cantando. Exatamente. É umas coisas, inclusive tem canções que ela deturpa a imagem de Deus. Né? Então, por exemplo, quando eu estou adorando a Deus, ou quando eu estou cantando uma canção que faz com que eu tenha uma imagem, né? Porque as palavras elas tornam imagens mentais. Quando eu canto alguma coisa e aquilo traz uma imagem mental de um Deus pequeno, de um Deus que parece mais um amigo do que o próprio Deus bíblico, de quem ele realmente é, essa é uma canção perigosa. Né? Então tem canções que ela deturpam a imagem da pessoa de Deus.
Elas criam uma espécie de ídolo, uma espécie de, eu adoro aquele Deus daquela canção, mas será que é o Deus bíblico? Porque o Deus bíblico é um pouco diferente às vezes do que a gente canta, né? Então tem essa questão. Por isso que é importante você ter o conhecimento da palavra, para que você não seja enganado, porque muitas vezes você vai adorar, você vai cantar algum louvor e você vai pegar o seu coração sendo sabotado. Quando você vê às vezes aqueles hinos antigos que fala, a pessoa vai ver porque minha vitória tem coisas que, se você deixar o seu coração é levado até às vezes a você querer confrontar as pessoas com um louvor, achando que assim, não, quando Deus fizer na minha vida, então as pessoas vão ver, e as coisas com Deus não são assim. Quando você tem vida com Deus e Deus faz algo para você, você tem um temor muito grande, um respeito muito grande. Então, tem que ter o conhecimento, principalmente para quem está aqui em cima, para que você tenha essa vivência com Deus. Você vai cantar e você vai transmitir através da presença de Deus que está na sua vida esse louvor, e as pessoas elas vão ser edificadas, e isso acaba sendo uma ferramenta, né, para Deus, assim, um combustível para o Senhor, para que ele possa operar na igreja. Na verdade, a música que você está falando é sabor de mel, tá? É sabor de mel que ela está falando. Quando Deus faz algo na nossa vida, você que está nos assistindo, a gente não tem vontade de esfregar na cara de ninguém. Essa é a verdade, a gente sente medo, temor do poder de Deus. Então essa canção é meio estranha, porque como é que é esse negócio? Deus fez, eu não tinha carro e agora eu tenho, e eu vou passar na frente da casa do irmão para fazer desdém para ele, que é um negócio estranho que não bate. A gente vê vários relatos bíblicos, inclusive talvez um dos mais conhecidos deles é a história de José, né? Quando Deus honra e exalta José, que ele tinha ali o poder, ele tinha toda a autoridade nas mãos, e ele tinha até o direito de menosprezar e de rejeitar os irmãos, e não foi isso que ele fez, né? Ele não pagou o mal com o mal, né? É verdade. Ele fez aquilo que a Bíblia nos ensina, pagar o mal com o bem. Amém? Vamos. Mas isso daí é um assunto muito polêmico, né? Mas é polêmico, porém é importante ressaltar. É sempre importante deixar, né? Que a gente precisa falar dessas coisas também. Com certeza. A gente não pode passar, né? Tampar o sol com a peneira, fingir que nada está acontecendo. Né? Se Deus tem nos dado o discernimento, se Deus ainda tem levantado homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que tem coragem de falar, você tem que falar, viu, irmãos? Se Deus está mandando você falar, fala. Porque você é boca de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Amém? Estamos aí, caminhando para o final aí, né? Se você ainda não compartilhou, compartilha, dá um joinha aí, tá? Dá um joinha, manda um coração aí. E manda o seu pedido de oração, amém? Manda o seu pedido. Não esquece de mandar o seu pedido de oração, que nós vamos estar aqui orando. Nós estamos caminhando aí para a reta final aí. E eu estava deixando meio que para o final aí essa questão, né? Sobre o louvor e sobre a adoração. Né? Eu tenho para mim o seguinte: o louvor, a palavra louvor, ela tem assim, ela nos dá um entendimento, ela tem a sua origem, a sua tradução, que é elogio. Louvor é elogio. Quando eu estou louvando, significa que eu estou reverenciando a Deus pelos seus atributos, que são vários atributos, né? Sim. Eu estou louvando, eu estou elogiando, meu Deus, reconhecendo, né, Sueli, que Ele é. E a adoração, tanto no hebraico quanto no grego, nós temos a ideia aí de se prostrar. Eu acredito que vocês devem ter anotado, eu já sabia disso, mas ela nos dá essa ideia, adorar, prostrar. Eu me lembro muito daquele texto bíblico, quando Jesus ele ressuscita, e as mulheres vão até o sepulcro, né? Só que Jesus já havia ressuscitado ali, e Jesus aparece primeiro para as mulheres, antes de aparecer para os discípulos. E a Bíblia fala que quando ele aparece para elas, ele se apresenta diante delas, né? Com o corpo ressurreto, com o corpo imortalizado. Jesus ainda não havia sido glorificado, um corpo imortalizado, e ele diz ali para aquelas mulheres, se apresenta, né, como Cristo, e a Bíblia fala que elas o adoram, no sentido de se prostrar, de se humilhar, de se dobrar diante daquele que é digno, diante daquele que é merecedor dessa adoração. O que você tem a nos falar, Lucas, sobre louvor e sobre adoração? No seu ponto de vista, talvez uma experiência que você teve com Deus, o seu chamado para ingressar nesse ministério do louvor, no seu ponto de vista hoje, como que você tem
na sua maneira de ver acerca do louvor, acerca da adoração? Eu vejo da seguinte maneira, Éder. O louvor, como você já colocou bem essa situação, que é louvor, a palavra louvor e adoração. Louvor, quando eu louvo, eu estou num momento particular com o Senhor. Eu estou louvando ao meu Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Quando a Bíblia fala e quando existe o magnificar Maria, né? Quando Maria ela recebe a palavra do Senhor, que ela recebe a palavra do anjo, que ela vai ser a mulher que vai gerar o Messias. Chama o Magnificat Maria, chama isso daí. E aí você vê que ela começa a louvar ao Senhor. Ela começa a louvar a Deus por aquela situação, né? Aquilo é um louvor, é um elogio, é um louvor espontâneo. Eu penso que o louvor, vamos dividir da seguinte maneira: o louvor é algo espontâneo. Louvor, um elogio espontâneo, algo espontâneo meu e do Senhor. Eu estou louvando ao meu Deus, eu estou louvando, engrandecendo a Ele por todos os benefícios, pela graça e pela misericórdia com que Ele tem comigo. Adoração coletiva é a maneira como eu vejo. Quando eu louvo, eu estou louvando a Deus, é uma conversa minha e dele e minha. Mas quando eu adoro, eu estou no coletivo. É quando eu me junto com os meus irmãos e nós, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, nós adoramos ao mesmo Deus, da mesma maneira, talvez não da mesma intensidade, porque é impossível, né? Cada um tem o seu jeito, mas nós temos um objetivo comum. Então eu entendo dessa maneira, louvor, uma coisa mais pessoal. Eu louvo a Deus, tem hinos que eu canto ao Senhor no meu momento de oração, que são hinos que eu não canto na igreja, mas são hinos particulares que eu tenho com Ele e Ele tem comigo. Exatamente. Eu estou louvando a Ele. Exatamente. Existem três coisas que traz memória na nossa mente, que são como se fossem três gatilhos na nossa mente, que resgata as nossas memórias. O cheiro, né? Quando você sente o cheiro de uma comida, o cheiro de um perfume te resgata a sua memória, é um gatilho que vai lá na sua memória e traz algo do presente. Né? O cheiro, música. Então tem canções que marcaram a sua vida com Deus, a qual você cantou para Ele e Ele cantou para Ele e Ele de alguma forma ali recebeu aquilo que você percebeu. E Ele te tocou ali de uma forma sobrenatural, né? Exatamente. E tem um outro agora que eu não estou lembrado, me deu um branco agora, eu não estou lembrado, mas assim, são gatilhos que nos trazem a memória. E as músicas que a gente canta para Ele marcam o nosso momento ali de oração, um momento a sós. Mas eu entendo assim: louvor é uma coisa minha e do Senhor, e adoração é algo coletivo, onde todos estão reunidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito de adorar a Deus e se prostrar diante desse Deus. Glória a Deus. E agora, eu até fiz uma anotação, que a adoração ela tem a ver muito com a minha atitude em Deus, né? A minha atitude com relação às coisas de Deus. E não tem como você separar. Eu me lembro que, assim, eu penso da seguinte forma: quando você está passando por uma determinada situação, tem hinos que eles enraizam na gente, né? E você vai, e querendo ou não, quando você está cantando, quando você está adorando, é como se você estivesse orando. Eu falo muito que para mim, o louvor, o ato de eu cantar um hino ao Senhor, é uma oração. Para mim, quando eu estou cantando, eu estou orando a Deus. Tem um hino muito particular, que é aquele hino que, às vezes a pessoa não está passando por uma determinada situação, então ela vai cantar aquele hino e para ela não vai fazer diferença. Aquele hino ressuscita. Aquilo fala dela clamando por um milagre, ela pedindo um milagre. É uma oração, né? É uma oração. Eu, durante 7 anos, eu clamei ao Senhor por um milagre. E todas as vezes que eu cantava aquele hino, eu cantava chorando por dentro. Chorando, meu espírito, minha alma, ela gritava, porque eu clamava ao Senhor por um milagre. E quando eu engravidei e eu escutei esse hino na igreja, eu comecei a chorar de alegria, porque eu falei: o Senhor cumpriu a promessa. Glória por a Deus. muitos anos eu chorei, falando: Senhor, eu preciso desse milagre. Eu clamava ao Senhor. O meu cantar a Deus era uma oração, uma atrás da outra. Todos os hinos que eu buscava era uma forma de eu reafirmar a Deus o quanto eu precisava dele, que Ele se manifestasse na minha vida. Então a questão da adoração, do louvor, ao meu ver, como o Lucas falou, tem aquela parte pessoal, que é o meu relacionamento com Deus, e tem aquela coisa do coletivo, que às vezes nós que estamos aqui em cima ficamos tristes
quando você está louvando e você está orando a Deus de forma tão especial por algo que você precisa, e você vê a igreja pacata, assistindo, como se eu assisto uma televisão, sendo que o Senhor está ali com a presença dele, manifestando, e as pessoas não reagem. Isso é triste, né, para nós. É verdade. Você acabou aí de descrever uma experiência com louvor, né? E o que é aqui na verdadeira adoração, o sacrifício de louvor, né? Muitas das vezes o sacrifício de louvor é exatamente isso. É você muitas das vezes estar numa situação adversa, você está numa situação ali, ó, ao ponto de chutar o balde, de entregar os pontos, jogar a toalha, mas o louvor, o ato de você orar, louvar e adorar a Deus, isso te traz uma fortaleza, te traz uma força de dentro para fora excepcional. A Suelen falando aqui, eu me lembrei muito sobre Davi. Davi viveu as duas situações, né? Você falando agora aqui, eu não estava nem marcado isso, mas veio agora. Que Davi, ele tinha os momentos dele, quando ele ainda era aquele pastorzinho de ovelhas, né? Ele tinha a arpinha dele, ele louvava a Deus, salmodiava a Deus, né? Salmodiar é cantar ou recitar, né? Recitar palavras a Deus. E Davi, ele no seu momento de intimidade com Deus, ele louvava, salmodiava a Deus. Mas você também vai ver Davi no coletivo, que quando Davi ele vai e busca e traz a arca da aliança para Jerusalém, né, os irmãos conhecem a história, ele traz a arca da aliança para Jerusalém, e quando a alegria dele era tanta, a Bíblia fala que ele vinha, né, sacrificando, cada 6 passos, ele sacrificava a Deus, um animal, e quando ele chega ali em Jerusalém, e ele entra naquela festa espiritual, a Bíblia fala que ele tira suas vestes reais, e entra naquela dança espiritual ali, e começa, de uma forma coletiva, a adorar e glorificar o nome de Jesus. Fantástico. Né? E o que a Sueli está falando é que muitas das vezes existem alguns micaus, né? Algumas mical que fica da janela, ao invés de entrar na adoração, ao invés de entrar naquela dança espiritual e glorificar Jesus, fica como um mical da janela, com um sentimento de orgulho, com um sentimento de inveja, né? Não seja uma mical, não. Não seja uma mical, não seja um Davi. Eu acredito que Davi era meio pentecostal ali, naquele momento ali da Arca da Aliança. Gente, estamos encaminhando aí para o final. Meu Deus, a nota passa muito rápido, é verdade, né? Muito bom estar com vocês aqui para a gente compartilhar esse momento juntos. Muito obrigado, né, por vocês me ajudarem aí, a gente um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, né? E eu gostaria de chamar aqui agora o pessoal do louvor que está aqui, e nós vamos entoar um cântico a Deus agora, vamos adorar a Deus, e depois nós vamos orar. Enquanto o pessoal vai se preparando e subindo, Lucas, deixa as suas considerações finais aí, irmão. Queria só agradecer a Deus por estar participando dessa live com os irmãos. Eu confesso que é meio difícil para mim. Eu tenho uma concepção de adoração, de culto, muito enraizada, muito certa, muito fixada ali na palavra. E é difícil para mim, às vezes, a ideia de adorar a Deus na live, de adorar a Deus assim, da maneira como a gente está. É muito duro para mim, muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Eu tenho certeza que tem muita gente também que está sentindo falta de adorar a Deus aqui na igreja, de estar aqui em comunhão, de chegar na igreja e ali já se prostrar, e já começar a orar, e já começar ali a falar com o Senhor na igreja. Eu tenho sentido falta disso daí. Mas eu acho que essa ideia é um pouquinho para tentar diminuir essa situação. Eu quero que os irmãos continuem apoiando, pedir o apoio dos irmãos, né? Continuem apoiando a gente aí. É uma tentativa da gente diminuir essa distância aí em relação a isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê graça nesse momento difícil, onde tem muita gente perdendo emprego, tendo salário diminuído, muita gente sem saber o que fazer. Que Deus venha te dar graça e sabedoria nesse momento. Essa é a minha oração e minha consideração ao irmão que está nos assistindo. Irmã Sueli, deixa as suas considerações finais. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Eu acho que esse canal é um canal muito válido. O Lucas fala dessa questão dele, da dificuldade. Eu já vejo por um outro lado. Eu gosto muito de assistir ministrações, eu gosto muito de ver pregações, seja pelo celular, seja pelo YouTube. Então eu acho que é muito válido. Quando você está conectado com Deus, o canal ele fica indiferente. É claro que estar na igreja, que congregar, que estar com os irmãos é algo maravilhoso.
Mas quando você precisa, quando você está conectado com Deus, todo canal é válido. E às vezes é uma palavra que alguém fala e você absorve aquilo e você dá a ferramenta para o Senhor para Ele trabalhar na sua vida, no seu coração. E o tempo ele é curto, a gente entra num assunto, entra em outro, mas o nosso intuito é de compartilhar as nossas experiências, aquilo que nós vivemos em Deus com o Senhor. E eu desejo que os irmãos eles recebam e que sejam acrescentados. Amém. Glória a Deus. Então, para você que nos acompanhou aí, né? Espero que o Espírito Santo tenha falado tremendamente em seu coração. Estamos aí no final desta live. Eu confesso que estou muito feliz. Então, é um sentimento, uma mistura de felicidade, né? Com a presença de Deus que está nesse lugar aqui. Queria agradecer pela sua companhia também, pela sua colaboração, né? De estar aí nos assistindo, permitindo que nós entremos aí na sua casa. E a minha palavra final é uma palavra, uma frase da Bispa Sônia, que é uma ministração de um DVD muito antigo do Renascer 3, onde ela fala assim que se você esqueceu o meu nome, ou se você não souber como eu chamo, me chame de adorador. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, me chame de adorador. É o que somos, adoradores. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais bonito do que ninguém. Ninguém é mais queridinho. Somos adoradores. E esses adoradores vão entoar cânticos a Deus agora. Amém? E que você na tua casa aí, separe esse momento agora para você meditar, ou cantar junto, ou orar. Amém? Nós estamos aqui com um pedido de oração nas mãos. Nós vamos orar pelo irmão Daelson. O irmão Daelson voltou para a UTI. Um irmão que tem batalhado, a gente tem acompanhado ele, tem lutado, né, contra essa enfermidade aí. Um guerreiro. Está aí nessa luta aí, nós vamos orar em nome de Jesus. E Maria Lúcia pede oração pela neta Lorene. Fez uma cirurgia e está tendo dificuldades no joelho para andar. E Jesus vai tocar nesse joelho aí agora, em nome de Jesus. Eu gostaria que o irmão Eli segurasse esse pedido de oração, Eli. Amém? E a gente vamos cantar e no final você vai levantar um clamor e vai orar por essas vidas, vai orar por quem está em casa, amém, meu irmão? Eu estava em casa orando nesse dia e Deus me mostrava muito o Eli orando aqui. O Eli falou, chamou o Eli. Eu falei, meu Deus, é de Deus, está no mesmo espírito. Amém? Qual o louvor que vocês escolheram? Isaías 9 aí? O refrão? Ok, vamos lá então. Isaías 9 diz assim, ó. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Aleluia. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia. Adore o Senhor. Aleluia. Você que é adorador, adore o Senhor de todo o teu coração e na tua casa. Aleluia. Pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Aleluia. O irmão Eli, levante um clamor, comece a orar. Aleluia. Oremos ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, sabemos, ó Deus, da batalha, da luta, da dificuldade, da família, da vida do irmão Daelson. Deus, é verdade, Senhor. Senhor, não há distância para a oração, Senhor. E as tuas mãos, Eu creio, meu Deus, juntamente com os meus irmãos aqui presentes, Senhor, põe ele de pé. um só objetivo, Alcança o Senhor, teu céu. declarar